Luiz Geraldo Dolino Nascimento, uma exposição que representa o trabalho do pintor dos anos 2000 a 2006. Dolino, além de excelente pintor que sempre foi, é um intelectual capaz de discutir e examinar a fundo o ato criativo, seja um quadro, uma escultura ou uma peça de teatro. Além de invadir a discussão literária com grande sapiência, no seu mais recente livro, O Mágico Aprendiz, como ele se intitula, está a documentação fotográfica da sua nova exposição 2000-2006. Ele realiza alguns raciocínios tão brilhantes que é impossível não reproduzi-los para o nosso prazer. Fala, Dolino. Tentei explicar com palavras o que é representado por imagens. Já foi dito e repito, é trabalho nulo. É por essa razão que não devo tentar descrever uma sonata, emoção que nos contamina por meio de impactos sonoros. Faz parte do cotidiano a leitura de textos com pretensões explicativas que procuram tornar inteligíveis obras que, por sua natureza, só se vinculam ou têm compromisso com a experiência sensorial. Por vezes, a crítica que mais tem enriquecido a minha percepção vem de analistas que se detêm na crônica do contexto histórico e até mesmo anedótico da produção artística. Os malabarismos retóricos apreciáveis em si mesmo agregam menos ou pouco. Entendo, portanto, que quando capaz para descrever os conjuntos de fatos que contribuíram para a gênese de um trabalho, ninguém melhor que seu autor, responsável final pelo delírio que resultou numa crise criativa. Sinto-me assim autorizado a mencionar algumas passagens que eventualmente poderiam facilitar o mergulho na fantasia alheia, no caso da minha. Para essa excursão, preciso apenas contar com a sensibilidade dos loucos que mansamente me prestam socorro, evitando a viagem sem volta. E a propósito, lembro Camus, que disse certa vez já não ter amigos, tinha somente cúmplices. Em compensação, completava o escritor, o seu número havia aumentado. Era toda a humanidade. Dolino discute brilhantemente, de repente conclui assim: ao avançar nessas notas, vou me dando conta de que, de certa maneira, estou caindo na cilada que acaba por vitimar todo o esforço de explicação para uma empresa com um propósito singelo de fazer a crônica um processo criativo. Por isso sinto-me incluído entre esses artistas que, ao iniciar um trabalho, não tem outro objetivo senão o de livrar-se dele o mais rápido possível. E que, ao serem chamados a justificar-lhe a origem e desenvolvimento, se veem obrigados a recorrer a fórmulas insatisfatórias, o que remete à condição de um pobre mágico que, para revelar um truque, se vale de outro. Na verdade, não existe uma fórmula mágica para o entendimento, mesmo que parcial, do processo de criação. Estamos diante de um abismo que nos seduz
e alucina. Cabe ao espectador, grupo no qual também se insere o próprio autor, diante da obra terminada, refletir sobre a função do artista, sua habilidade e talento na organização do caos. Eu pensava terminar essa matéria com 3 afirmações do Dolino sobre a sua arte. Agora, quando eu cheguei aqui, tive a surpresa de ouvir do Dolino o pedido de que terminasse a matéria comigo, ele me interrogando sobre certas dúvidas a respeito de como toca, como a arte aparece, toca, vislumbra, tem cor, toca no olho, no sentimento, no coração, sei lá, em tudo da gente. Bom, Sérgio é uma pessoa com quem eu venho trocando há algumas décadas muitas coisas. Momentos cruciais, importantes da minha vida, passam também pela biografia de Sérgio, vice-versa. Sérgio foi uma pessoa mais do que fundamental, emblemática, quando nós criamos juntos o Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio de Janeiro, e a partir daí nós tivemos sempre uma capacidade de nos informar, de nos formar, de nos esclarecer sobre várias coisas, nada pontual, mas sempre buscando um complemento no outro. Nunca houve uma oportunidade, e por isso eu pedi essa entrevista hoje, de eu tratar com o Sérgio especificamente pintura. Pintura que é a razão da minha vida, como é o teatro, talvez na dele, certamente. Então, vou começar te perguntando, Sérgio. Primeira coisa, como a pintura toca, de que forma ela atinge o seu ofício de ator? Olha, a pintura me inspirou personagens. Eu vi um quadro de um movimento assim, e esse movimento ficou na minha cabeça e resolveu uma coisa que eu tinha que fazer, que antes era assim. E depois ficou muito melhor quando ficou assim. Mas a pintura, nós estamos diante dos seus quadros. A pintura me toca no olho, aquela pintura que você chama de aporia. A aporia é empolgante, porque é estranhíssimo o material dela. Tudo que ela apresenta, ela te hipnotiza. Você quer saber mais dela, você começa a querer pesquisar aquela pintura. Mas que a aporia vinha do próprio termo que eu dei título, que é uma expressão grega que significa a contradição. Talvez por isso, sei lá. Nada mais apaixonante que a contradição. Eu tenho outras curiosidades, poucas, mas que eu queria que você aproveitasse e me contasse. Uma outra coisa também é sobre a sua preferência sobre as pinturas. Você conviveu com pintores e pinturas de todos os tempos. Aquilo que tocou a sua emoção. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Olha, eu era muito rapaz ainda. Fui à casa do Portinari. Eu não sei se teria hoje em dia a mesma reação que tive para o Portinari, mas ele conversou comigo. Imaginem que o Portinari assistia ao Grande Teatro, o Grande Teatro na Fazenda do Tupi, e ele queria entrar para sócio da nossa companhia de teatro, o Teatro dos Sete. Ele ia pagar uma quantia para poder ter o direito de assistir às 3 primeiras peças nossas. E aí o Portinari
abriu o segredo do cofre, abriu uma porta e disse, vamos descer. E descemos para o porão da casa do Portinari, onde haviam dezenas de quadros, que ele me disse assim, aqui é tudo de horrível que eu pintei. Aqui é tudo aquilo que eu não vou mostrar nunca. Você está vendo, talvez mais ninguém veja. Eu não gosto desses quadros. O que você acha? Sabe que eu fiquei sem saber o que dizer. Porque não era nenhuma porcaria, eram quadros do Portinari. Tinham coisas dentro dos quadros. Poderia haver uma insatisfação pessoal, não tinha a ver com a obra. Mas tinham coisas dentro dos quadros, imagens. E ele começava a me dizer assim, o primeiro que eu ouvi falar dos exageros possíveis da pintura dele. Sabe que isso me fez me apaixonar mais ainda pelos exageros? Olha o pé desse homem do nordestino. Olha esse homem ajoelhado aqui pegando cana. Olha o tamanho do pé, olha os dedos. Olha que absurdo. Isso não existe. Eu comecei a me apaixonar pelo que não existe, pelo que a pintura pode detectar, pelo que a pintura pode revelar, mostrar de uma forma diferente e capaz de te fazer compreender melhor certas coisas que você não compreendeu antes. E você acha, última coisa que eu quero saber, até que ponto caminharam juntos na sua vida a pintura e o teatro? Porque ela está no seu cenário, ela está no seu texto, ela está na sua vida. Como é que caminha junto isso para você? Eu acho que quando se faz uma peça, se pensa num cenário, se pensa numa luz, se pensa numa cor de roupa, e esse conjunto fica todo armado em cena, se ilumina, a luz varia e temos vários quadros diferentes. Cada um deles um momento da peça, cada um deles um momento do sentimento que está dentro da peça. Eu acho que a pintura devia ser obrigatória para atores de teatro. Atores de teatro devia ser obrigado a ir ver exposições de pintura e muitas e muitas e muitas e muitas para aprender o valor da cor, a possibilidade que a cor tem de transformar tudo. De repente, eu tenho tudo vermelho. E tem um focozinho de luz que bate aqui, que é amarelo. E a pintura põe isso para mim. Olha, nesse momento, esse amarelozinho dentro do vermelho é para mim uma descoberta fantástica, uma descoberta inesquecível. Somos primos irmãos, então. Que bom!